Califa de Platina, de Machado de Assis, voz Iba Mendes. O califa Chacabaque era muito estimado de seus súditos, não só pelas virtudes que o adornavam, como pelos talentos que faziam dele um dos varões mais capazes de Platina. Os benefícios de seu califado, aliás curto, eram já grandes. Ele iniciara e fundara a política de conciliação entre as facções do Estado, animava as artes e as letras, protegia a indústria e o comércio. Se havia alguma rebelião, tratava de vencer os rebeldes. Em seguida, perdoava-lhes. Finalmente, era moço, crente, empreendedor e patriota. Uma noite, porém, estando a dormir, apareceu-lhe em sonhos um anão amarelo, que, depois de o encarar silenciosamente alguns minutos, proferiu estas palavras singulares: Comendador dos crentes, teu califado tem sido um modelo de príncipes. Falta-lhe, porém, originalidade. É preciso que faças alguma coisa original. Dou-te 1 ano e 1 dia para cumprir este preceito. Se o não cumprires, voltarei e irás comigo a um abismo que há no centro da Tartária, no qual morrerás de fome, sede, desespero e solidão. O califa acordou sobressaltado, esfregou os olhos e reparou que era apenas um sonho. Contudo, não pôde dormir mais. Levantou-se e foi ao terraço contemplar as últimas estrelas e os primeiros raios da aurora. Ao almoço, serviram-lhe peras de Damasco. Tirou uma e, quando ia atrincá-la, a pera saltou-lhe das mãos e saiu de dentro o mesmo anão amarelo, que lhe repetiu as mesmas palavras da noite. Imagina-se o terror com que Chacabaque as ouviu. Quis falar, mas o anão desaparecera. O eunuco que lhe servira a pera estava ainda diante dele, com um prato nas mãos. Viste alguma coisa? Perguntou o califa, desconfiado e pálido. Vi que vossa grandeza comeu uma pera, muito tranquilo, e ao que parece, com muito prazer. O califa respirou. Depois recolheu-se ao mais secreto de seus aposentos, onde não falou a ninguém durante 3 semanas. O eunuco levava-lhe a comida, com exclusão das peras. Não lhe aproveitou a exclusão, porque no fim de 3 semanas, apetecendo-lhe comer tâmaras, viu sair de dentro de uma o mesmo anão amarelo, que lhe repetiu as mesmíssimas palavras de intimação e ameaça. Chacabaque não se pôde ter. Mandou chamar o vizir. Vizir, disse o califa, logo que este acudiu ao chamado. Quero que convoques para esta noite os oficiais do meu conselho, a fim de lhes propor alguma coisa de grande importância e não menor segredo. O vizir obedeceu prontamente à ordem do califa. Naquela mesma noite, reuniram-se os oficiais, o vizir e o chefe dos eunucos. Todos estavam curiosos de saber o motivo da reunião. O vizir, porém, mais curioso ainda que os outros, simulava tranquilamente achar-se na posse do segredo. Chacabaque mandou vir caramelos, cerejas e vinhos do Levante. Os oficiais do conselho refrescaram as goelas, avivaram o intelecto, sentaram-se comodamente nos sofás e cravaram os olhos no califa, que, depois de alguns minutos de reflexão, falou nestes termos: Sabeis que tenho feito alguma coisa durante o meu curto califado. Contudo, ainda não fiz nada que verdadeiramente se possa dizer original. Foi o que me observou um anão amarelo, que me apareceu há 3 semanas e ainda hoje de manhã. O anão ameaçou-me com a mais afrontosa das mortes, em um abismo da Tartária, se no fim de 1 ano e 1 dia
eu não tiver feito alguma coisa positivamente original. Tenho cogitado dia e noite e confesso que ainda não achei coisa que merecesse essa qualificação. Por isso vos convoquei. Espero de vossas luzes o concurso necessário à minha salvação e à glória da nossa pátria. O conselho ficou boquiaberto, ao passo que o vizir, a mais e mais espantado, não movia um único músculo do rosto. Cada oficial do conselho fincou a cabeça nas mãos, a ver se descobria uma ideia original. Chacabaque interrogava o silêncio de todos, e, sobre todos, o do vizir, cujos olhos, fitos no magnífico tapete da Pérsia, que forrava o chão da sala, parecia ter perdido a vida própria, tal era a grande concentração dos pensamentos. Ao cabo de meia hora, um dos oficiais, Muley Ramadã, encomendando-se a Alá, falou nestes termos: Comendador dos crentes, se quereis uma ideia extremamente original, mandai cortar o nariz a todos os vossos súditos, adultos ou menores, e ordenai que a mesma operação seja feita a todos os que nasceram de hoje em diante. O chefe dos eunucos e diversos oficiais protestaram logo contra semelhante ideia, que lhes pareceu excessivamente original. Chacabaque, sem a rejeitar de todo, objetou que o nariz era um órgão interessante e útil ao Estado, porquanto fazia florescer a indústria dos lenços e ministrava anualmente alguns defluxos à medicina. Que razão poderia levar-me a privar o meu povo desse natural ornamento? Concluiu o califa. Saiba, vossa grandeza, respondeu Muley Ramadã, que, fundado na predição de um sábio astrólogo de meu conhecimento, tenho por certo que, daqui a um século, há de ser descoberta uma erva fatal ao gênero humano. Essa erva, que se chamará tabaco, será usada de duas formas, em rolo ou em pó. O pó servirá para entupir o nariz dos homens e prejudicar a saúde pública. Desde que os vossos súditos não tenham nariz, serão preservados de tal pernicioso costume. Esta razão foi triunfalmente combatida pelo vizir e todo o conselho, a tal ponto que o califa, aliás inclinado a ela, deixou-a inteiramente de mão. Então o chefe dos eunucos, depois de pedir licença a Chacabaque para exprimir um voto, que lhe parecia muito mais original que o primeiro, propôs que dali em diante o pagamento dos impostos passasse a ser voluntário, clandestino e anônimo. Desde que assim for, concluiu ele, estou certo de que o erário regurgitará de sequins. O contribuinte crescerá sem côvados ante a própria consciência. Algum haverá que, levado de legítimo excesso, pague 2 e 3 vezes a mesma taxa. E, afinado deste modo o sentimento cívico, melhorarão e muito os costumes públicos. A maioria do conselho concordou em que a ideia era prodigiosamente original, mas o califa achou-a prematura e aventou a conveniência de a estudar e pôr em execução nas proximidades da vinda do anticristo. Cada um dos oficiais propôs a sua ideia, que foi julgada original, mas não tanto que merecesse ser aceita de preferência a todas. Um propôs a invenção da clarineta, outro a proscrição dos legumes, até que o vizir falou nestes termos: Seja-me dado, comendador dos crentes, propor uma ideia que vos salvará dos abismos da Tartária. É esta: mandai trancar as portas de platina a todas as caravanas que vierem de Brasilina, que nenhum camelo, se ali recebeu mercadoria ou somente bebeu água, que nenhum camelo, digo eu, possa penetrar as portas da nossa cidade. Espantado com a proposta, o califa ponderou ao vizir. Mas que motivo? Sim, é preciso que haja um motivo para... Nenhum, tornou o vizir. E nisto consiste a primeira originalidade da minha ideia.
Digo a primeira porque a outra é maior. Peço-vos e ao conselho que acompanheis atentamente o meu raciocínio. Todos ficaram atentos. Logo que a notícia de semelhante medida chegar à Brasilina, haverá grande rebuliço e estupefação. Os mercadores ficarão pesarosos com o ato, porque são os que mais perdem. Nenhuma caravana, nem ainda as que vêm de Meca, quererá mais parar naquela cidade maldita, a qual, permita-me o conselho, uma figura de retórica, ficará bloqueada pelo vácuo. Que acontece? Condenados os mercadores a não mercar para cá, serão obrigados a fechar as portas, ao menos aos domingos. Ora, como há em Brasilina uma classe caixeiral que suspira pelo fechamento das portas aos domingos para ir fazer suas orações nas mesquitas, acontecerá isto. O fechamento das portas de cá produzirá o fechamento das portas de lá, e Vossa Grandeza terá assim a glória de inaugurar o calembu nas relações internacionais. Apenas o vizir concluiu esse discurso. Todo o conselho reconheceu, unânime, que a ideia era a mais profundamente original de quantas tinham sido propostas. Houve abraços, expansões. O chefe dos eunucos disse poeticamente que a ideia do vizir era o loto da sapiência brotando junto ao Nilo das necessidades públicas. O califa manifestou seu entusiasmo ao vizir, dando-lhe de presente uma cimitarra, uma bolsa com 5.000 sequins e a patente de coronel da Guarda Nacional. No dia seguinte, todos os cadis leram ao povo o decreto que mandava fechar as portas da cidade às caravanas de Brasilina. A notícia excitou a curiosidade pública e causou certa estranheza, mas o vizir tivera o cuidado de espalhar pela boca pequena a anedota do anão amarelo, e a opinião pública aceitou a medida como um sinal visível da proteção de Alá. Daí diante, por espaço de alguns meses, um dos recreios da cidade era subir às muralhas a ver chegar as caravanas. Se estas vinham de Damasco, de Jerusalém, do Cairo ou de Bagdá, abriam-se-lhe as portas, e elas entravam sem a mínima objeção. Mas se alguma confessava que tocara em Brasilina, o oficial das portas dizia-lhe que passasse de largo. A caravana voltava no meio dos apupos da multidão. Entretanto, o califa indagava todos os dias do vizir se constava que em Brasilina se houvesse procedido ao fechamento das portas aos domingos. Ao que o vizir invariavelmente respondia que não, mas que a medida não tardaria a ser proclamada como consequência rigorosa da ideia que havia proposto. Nessa esperança iam voando as semanas e os meses. Vizir, disse um dia Chacabaque, quer-me parecer que estamos enganados. Descanse, Vossa Grandeza, retorquiu friamente o vizir. O fato vai consumar-se, assim o exige a ciência. Pela sua parte, o povo cansou de apupar as caravanas e começou a notar que a ideia do vizir era simplesmente amoladora. Não vinham da Brasilina as mercadorias do costume, nem o povo mandava para lá as suas cerejas, os seus vinagres e os seus colchões. Ninguém ganhava com o decreto. Começou-se a murmurar contra ele. Um boticário, ainda não havia farmacêutico, arengou ao povo, dizendo que a ideia do vizir era simplesmente vã, que jamais o trocadilho das portas fechadas chegaria a ter a mínima sombra de realidade científica. Os doutores eclesiásticos não acharam no Corão um só versículo que pudesse justificar tais induções e esperanças. Lavrava a descrença e descontentamento. Começava a soprar uma aragem de revolução. O vizir não teve só de lutar contra o povo, mas também contra o califa, cuja boa-fé começou a desconfiar do acerto do decreto. O califa intimou o vizir a dar-lhe notícia do resultado que prometera,
ou a substituí-lo por uma ideia verdadeiramente original. Nesse apertado lance, o vizir chegou a desconfiar de si e a persuadir-se que aventara aquela ideia, levado do único desejo de desbancar os outros oficiais. Disso mesmo o advertiu Abracadabro, varão exímio na geomancia, a quem consultou sobre o que lhe cumpria fazer. Esperar, disse Abracadabro, depois de traçar algumas linhas no chão. Esperar até o último dia do prazo fatal marcado ao califa. O que há de acontecer nesse dia não o pode descortinar a ciência, porque há muita coisa que a ciência ignora. Mas faze isso. No último dia do prazo, à noite, tu e o califa deveis recolher-vos ao mais secreto aposento, onde vos serão servidos 3 figos de Alexandria. O resto lá saberás, e podes ficar certo de que será coisa boa. Deu-se pressa o vizir em contar ao califa as palavras de Abracadabro, e, fiados na geomancia, aguardaram o último dia. Veio este, e depois dele a noite. Sós os dois, no mais secreto aposento de Chacabaque, mandaram ouvir 3 figos de Alexandria. Cada um dos dois tirou o seu e abriu. O do califa deu um pulo, subiu ao teto e caiu logo no chão, sob a forma do famoso anão amarelo. Vizir e califa tentaram fugir, correndo às portas, mas o anão os deteve com gesto amigo. Não é preciso fugir, disse ele. Não venho buscar-te. Venho somente declarar que achei verdadeiramente original a ideia do fechamento das portas. Certo é que não deu de si tudo o que o vizir esperava, mas nem por isso perdeu de originalidade. Alá seja convosco. Livre da ameaça, o califa mandou logo que todas as portas se abrissem às caravanas de Brasilina. O povo aquietou-se. O comércio voltou mensagens de agradecimento. E porque o califa e o vizir eram homens instruídos, práticos e dotados de boas intenções, e apenas tinham cedido ao medo, sentiam-se contentes com repor as coisas no antigo pé, e não se encontravam nunca sem dizer ao outro, esfregando as mãos: aquele anão amarelo. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.